Hoje vamos falar de um tema que sempre aparece na prova da SpaceX, que é geometria espacial. Eu separei aqui uma questão para a gente dar uma conversada rapidola. Olha só, a razão, recorde que razão é uma divisão, não esqueça disso. Razão é uma divisão. A razão entre a altura de um cilindro circular e a altura de um cone circular reto de mesmo volume é igual a 1/3. Sendo R o raio do círculo da base do cilindro, o raio do cilindro, e R o raio do cone, podemos afirmar que qual das situações aqui é verdadeira. Vamos lá, primeiro bem devagar. Ele começa falando em razão. E eu gostaria que você não esquecesse, é um termo muito comum dentro da matemática, e você sabe muito bem que razão é uma divisão. Razão, uma divisão. Divisão entre quem? Entre a altura de um cilindro circular reto e a altura, deixa eu marcar aqui, de um cone circular reto de mesmo volume. Opa, ele chama atenção bem aqui, o cilindro e o nosso cone tem o mesmo volume. E essa razão entre as alturas vale 1/3. E ele diz assim, sendo R raio do cilindro, R o raio do cone, o que é que a gente pode afirmar? Olha, você poderia começar resolvendo, fazendo um desenho, fazendo um rascunho bem aqui. Eu tenho aqui um cilindro, então estou imaginando aqui um cilindro, você desenha aqui com o prof, e eu tenho um cone, tá bom? Então tenho um cilindro e eu tenho aqui um cone. Então, está aqui o nosso desenho aí. O que é que ele menciona na questão? Que o raio do cilindro chama de R. Então, você vai chamar aqui de R para o raio da base do cilindro. E aqui no cone vai chamar de R. Então, a primeira situação é essa. Aqui eu tenho o raio da base do cilindro e aqui eu tenho o raio da base desse cone aí. Ele fala que tem o mesmo volume, isso é importante. Quer dizer, você começa assim, volume do cilindro é igual ao volume do cone. Onde está dizendo isso, professor? Está aqui no enunciado, mesmo volume. Então, o volume do cilindro é o volume de um cone. Nessa hora, eu chamo a sua atenção para você não esquecer. Quem é o volume de um cilindro? Ah, professor, recordei. A área da base vezes a altura. Legal. E o do cone? A área da base vezes a altura, mais divide por 3. Tudo bem? Vem cá. Você pode colocar aqui as seguintes relações. Volume do cilindro, a área da base. Vamos colocar bem aqui. Deixa eu colocar com uma cor aqui diferente para você notar. Aqui tem uma altura, vou chamar aqui de H1. Esse H1 aqui seria a minha altura do cilindro. E eu tenho aqui, vou chamar de H2 aqui. Esse H2 aqui é a altura do cone, legal? H1, a altura do cilindro, H2, a altura do cone. E ele diz na questão, é importante você ter essa atenção, essa dica aqui, Ele fala aqui na questão que a razão entre a altura do cilindro, aí você coloca aqui, a altura do cilindro, H1, dividido pela altura do cone, H2, esse valor aqui vale 1/3. Então, isso aqui veio no enunciado da questão e você não pode perder essa visão aí, que H1 por H2 vale 1/3. E agora a gente vai para o final da questão. Por quê? Porque você já fez toda a análise. Agora é só partir para gabaritar a sua questão. Olha lá, volume do cilindro. Aí você coloca a área da base, só que a base é um círculo de raio R. Então, a área da base, πr a segunda, vezes a altura que eu chamei de H1. Então, aqui é o volume do cilindro, área da base vezes a altura. Não esqueça que a área do círculo é πr a segunda. Mesmo esquema, você pode fazer para o cone, porque o volume do cone é a área da base também, πr a segunda, vezes a altura aqui H2, só que você não pode esquecer que é dividido por 3, legal? Então, basta lembrar disso, né? Muita gente memoriza, se tem bico, divide por 3, se não tem, é só a área da base vezes a altura, então fique à vontade.
O importante agora é você perceber um outro detalhe. Apareceu π aqui, apareceu π aqui. Então, você dá uma pachacada. Pachaca, pachaca, bem aqui, já foi embora. Eu dividi toda a minha equação por π. E aí ficou assim, ó. Rzão a segunda, vezes aqui H1, vezes H1. Você concorda comigo que eu posso fazer isso assim? Essa situação aqui, ó. Esse H2 aqui, esse H2, ele está multiplicando. E ele passa o quê? Dividindo. Então, para esse outro membro aqui, eu posso colocar aqui no denominador o H2. Legal? Bem aqui ficou Rzinho a segunda, dividido aqui por 3. Mas, observe um detalhe no comando da questão, ó. Ele falou aqui na questão que esse H1 por H2, esse H1 por H2 aqui, ó, vale 1/3. Então, no lugar desse H1 por H2, eu irei substituir por 1 dividido por 3, igual aqui a Rzinho a segunda, dividido por 3. O que é que você pode fazer agora? Pode dar uma pachacada aqui, ó. Porque esse 3 aqui, ó, você pachaca esse denominador que é o mesmo. Legal? Agora ficou assim a minha situação, ó. Eu tenho que Rzão a segunda é Rzinho a segunda. Aqui eu posso dar até o teorema de Namarra. O que é Namarra? Fazer Namarra aqui. Eu posso tirar esse 2 aqui, cortar esse 2 na marra. Ou você pode falar assim, tá uma potência, passa uma raiz. Então você escolhe como você quiser fazer aqui. Vou fazer na marra, pachaca, pachaca, bem aqui. Matematicamente, né, não é correto falar isso, mas na marra vale tudo. Então aqui eu tenho que Rzão é igual a Rzinho. Para você não ficar me questionando aí, eu poderia fazer um método tradicional que seria assim, ó. Está uma potência, passa uma raiz, aí ficaria mais ou menos raiz quadrada de Rzinho aqui a segunda. Esse Rzinho aqui é o raio, é um número positivo, então eu posso dar uma pachacada. Rzão teria duas possibilidades. Seria mais ou menos Rzinho. Só que Rzão não pode ser negativo. Então, por esse motivo, fica que Rzão é o valor do Rzinho. Eu já tinha o gabarito já aqui na questão, que o raio maior, né? Ou seja, o raio do cilindro tem que ser igual ao raio do cone. E dessa maneira aí você gabaritou. Ou seja, o mais importante quando você for pegar essas questões aqui com a gente, não é apenas o exercício pelo exercício. É o que é que você aprende na questão. Você aprendeu nessa questão que razão é uma divisão. Deu para recordar que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, onde a minha base é sempre um círculo aqui no cilindro, que é πr a segunda a sua área. O cone, área da base vezes a altura sobre 3. Então aqui, você além de ter o exercício, você vai aprendendo esse conhecimento e é um tema que sempre aparece na SpaceX. Quer saber mais? Sempre acompanhe a gente aqui, compartilha e meta a mão nesse like. Até a próxima. Rapidola!